E nesse vídeo aqui eu vou corrigir a prova de matemática da PRF 2021. Então já pega um caderno e uma caneta e vai resolvendo aí junto comigo que eu te garanto que você vai aprender muito. A primeira questão fala assim: foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população, entendido como o percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não conhecem a notícia até aquele instante. Então, chegando aqui, a gente já pode escrever uma lei aqui com base no que a gente leu. Calma, calma, que eu vou te explicar o que essa formulazinha está dizendo. Ele está falando aqui que é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual que não conhece a notícia. Então, eu chamei de E o espalhamento. Isso aqui nada mais é que a expressão matemática desse textinho que a gente acabou de ler, olha só. É diretamente proporcional, então eu coloquei a constante de proporcionalidade que eu chamei de K. Você poderia colocar qualquer letrinha, eu chamei de K, certo? E ele fala aqui que é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia. Então, os indivíduos que já conhecem a notícia, eu chamei de X. Multiplicado pelo quê? Multiplicado pelo percentual de indivíduos que ainda não conhecem a notícia. Então, essa parte 1 menos x aqui é exatamente a galera que não conhecem a notícia ainda. Por quê? Porque 1 é o total. Se eu pego o total e diminuo de x, em que x é o percentual que já conhecem, eu tenho o percentual que não conhece a notícia. Beleza? Prosseguindo aqui então. A constante K de proporcionalidade depende, entre outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e de propriedades dos meios de comunicação disponíveis. Tendo como base essas informações e considerando que, para certa notícia, K é igual a 1, julgue os itens seguintes. Então, olha só, ele falou que o K é igual a 1. Então, a gente pode reescrever essa formulazinha como o seguinte: o espalhamento é igual a x que multiplica 1 menos x. Por quê? Porque K é igual a 1 e 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, a gente chega com essa formulazinha aqui. Então, vamos ver agora o que ele está pedindo para a gente julgar. Olha só. Se em determinado instante 30% da população conhece a notícia, nesse instante o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% por unidade de tempo. Então ele falou para a gente que 30% da população conhece a notícia. Então o x ele é igual a 30%. Então no lugar do x a gente vai colocar 0,3. Por quê? Porque 0,3 é 30%. Substituindo o x por 0,3, a gente chega aqui 0,3 que multiplica 1 menos 0,3. Então, o espalhamento é 0,3 que multiplica 0,7, que dá 0,21. E o que ele falou? Falou que o espalhamento está em patamar superior a 20% por unidade de tempo. Opa, 21 é maior que 20, então essa questão está certa. A questão 28. Se, em determinado instante, o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo, então, nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Então, novamente, aqui vamos analisar a nossa formulazinha. A gente tem que o espalhamento é dado por essa fórmula. E ele falou para a gente que o espalhamento de uma notícia é igual a 0,16%. Aliás, que é igual a 16%, que é igual a 0,16, né? Então, no lugar do E, a gente vai colocar o quê? Olha só. Aqui está a resolução para a gente, ó. Aqui é a formulazinha que a gente já tem. E no lugar do E, a gente vai colocar 0,16, certo? Então, a gente fica que 0,16 é igual a x que multiplica 1 menos x. Agora, a gente vai fazer a distributiva aqui, ó. X que multiplica 1 dá x. X que multiplica menos x dá menos x ao quadrado. E o que é isso aqui, pessoal? Olha só, isso aqui é uma equação de segundo grau. Vamos reescrever ela de uma forma mais bonitinha, ó. Então, a gente fica que x ao quadrado menos x mais 0,16 é igual a zero. Agora, a gente vai fazer Bhaskara para a gente achar quais os valores de x que zeram essa equação, certo? Delta é b ao quadrado menos 4ac. O a é o que multiplica o x ao quadrado, que é 1. O b é o que multiplica o x, que é menos 1. E o c é o 0,16. Então, resolvendo isso aqui, ó, b ao quadrado, então b é menos 1, fica menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, o c é 0,16. Então, o delta é 1 menos 0,64, delta é igual a 0,36. Agora, a gente vai achar os valores de x, ó. A gente tem essa formulazinha aqui, né, para resolver Bhaskara, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a.
Então, menos b, menos o b é menos 1, então fica menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, o delta é 0,36, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então, resolvendo isso aqui, a gente chega que o x é 0,8 e o x2 é igual a 0,2. Então, para o valor de x 0,8, gera um espalhamento de 0,16. Então, a gente vai substituir primeiramente o 0,8 no lugar do x aqui nessa formulazinha aqui, ó. Então, aqui, eu coloquei para a gente, x é igual a 0,8. Vamos colocar 0,8 no lugar do x. Então, o espalhamento é igual a 0,8, que multiplica o quê? 1 menos 0,8, certo? Você concorda comigo que essa primeira parcela aqui é a quantidade de pessoa que já sabe da notícia? E o 1 menos x não é o que ainda não sabe da notícia? Então, é essa parte azul aqui, ó. Então, o espalhamento vai ficar igual a 0,8, que multiplica 0,2. O 0,8, como eu acabei de dizer, é a quantidade de pessoa que sabe da notícia. Ou seja, 80% das pessoas sabem da notícia e 0,2 não sabem da notícia. Então, olha só, se você multiplicar 0,8 por 0,2, dá 0,16, que é o espalhamento que a gente tem. Aqui, ó, é a quantidade de pessoa que sabe da notícia. Então, para essa primeira configuração, a gente já percebe que está errado. Por quê? Se 80% da população já sabe da notícia, sobra só 20% da população que não sabe da notícia. E aqui está falando que, nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Agora, vamos fazer aqui com o x valendo 0,2. Então, fica que o espalhamento é igual a 0,2 que multiplica 0,8. Então, nesse caso aqui, 20% da população sabe da notícia e 80% ainda não sabe. Nesse caso aqui, daria certo, porque 80% não sabendo é mais que 75%. Mas a gente tem esse primeiro caso aqui, onde só 20% da população não sabe da notícia. Então, essa questão está errada. Questão 29. De acordo com a modelagem realizada, é possível que, em determinado instante, o espelhamento da notícia seja superior a 50%. Então, olha só, a gente tem que o espelhamento é dado por essa fórmula. Repara que a gente sempre está usando essa fórmulazinha. Então, essas questões a gente está resolvendo por Bhaskara, por equação de segundo grau. Então, é bem simples. Era só você ter essa sacada aqui de escrever a fórmulazinha desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos montar o gráfico dessa equação do segundo grau? Como o coeficiente que está multiplicando o x² é negativo, a concavidade da parábola é essa aqui, ó. Concavidade para baixo, olha só. E a gente plotou esse gráfico, olha só, o eixo y é o espalhamento e o eixo x é a quantidade de pessoa que sabe da notícia, certo? Beleza. E o que ele está pedindo para a gente aqui? Ele está perguntando se em determinado instante o espalhamento da notícia pode ser superior a 50%. Então, a gente tem que achar esse ponto aqui, ó. Toda parábola com concavidade negativa tem um x e um y do vértice, olha só, que é bem aqui, ó. Então, a gente tem que achar o y do vértice nessa questão aqui. Porque o y do vértice é o maior valor de espalhamento possível. E a gente tem uma formulazinha, olha só, que é essa aqui, ó. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, certo? E o delta, como é que a gente calcula? É b ao quadrado menos 4ac. O b é o coeficiente que multiplica o x, que nesse caso aqui é o 1. O a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que nesse caso é menos 1. E aqui, como a gente não tem nenhum termo dependente, o c vale 0. Então, fazendo aqui a continha, olha só, fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0, porque o c é 0, dividido por 4a. Então, dividido por 4 vezes o a é menos 1, 4 vezes menos 1. Então, a gente chega que o y do vértice é menos 1 sobre menos 4, que dá 0,25, que é 25%. Então, o y do vértice é o maior valor possível para o espalhamento, que é 25%. Então, ele fala aqui que o espalhamento da notícia seja superior a 50%. Opa, isso é errado, porque o maior valor do espalhamento é 25%. Vamos calcular o x do vértice agora? Então, vamos calcular aqui agora o x do vértice. Olha só, o x do vértice ele é menos b sobre 2a. É uma formulazinha que já vem pronta para a gente. Então, menos b sobre 2a. Então, fica menos 1 sobre 2 vezes menos 1. O x do vértice é 50%. Ou seja, quando 50% das pessoas souberem da notícia, 25% vai ser o espalhamento. Então, essa parte de calcular o x do vértice foi só um extra para te mostrar como que se calcula o x do vértice, mas na verdade você precisava só do y do vértice. Então, essa questão está errada.
A questão número 30 fala assim: o espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiverem tomado conhecimento. Vamos olhar de novo o nosso gráfico aqui, ó. A gente calculou que o y do vértice é 25% e o x do vértice é 0,5%. Então é o ponto mais alto dessa parábola. Vamos analisar aqui do 0 até o 50%, né, que é o x que é igual a 0,5. Olha só, quanto maior for o valor de x, ou seja, quanto maior for o número de pessoas que conhecem a notícia, maior vai ser o espalhamento. Olha só, até chegar aqui no maior valor possível. Agora vamos olhar para valores maiores que 0,5. Olha só o que está acontecendo. Quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor do espalhamento. Então, essa questão aqui, ela está errada, porque a partir de 0,5, que é 50%, o espalhamento é menor. Então, eu coloquei aqui por escrito para a gente. Você pausa aí e lê para você entender o que está escrito aqui. Eu acabei de explicar para você, eu só coloquei em texto aqui para você conseguir entender melhor. Então, essa questão está errada. Vamos para a próxima, então. Em uma operação da PRF, foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora, 60 veículos automotores até o fim da segunda hora, 120 veículos automotores até o fim da terceira hora, 200 veículos automotores até o fim da quarta hora, 300 veículos automotores até o fim da quinta hora, etc, né? O padrão numérico observado manteve-se até o fim da 10ª hora, quando então foi finalizada a operação. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora da realização da operação. Então, olha só, até o fim da primeira hora foram fiscalizados 20. Até o fim da segunda hora foram 60, e foi 40 a mais que na hora anterior. Até o fim da terceira hora foi 120, 60 a mais que na hora anterior. Então, se você olhar esse padrão, o número de veículos fiscalizados está subindo de 20 em 20. E a gente tem os dados até o fim da quinta hora. Como que a gente faz para chegar até o fim da 7ª hora? Olha só. Até o fim da 7ª hora serão fiscalizados 300 veículos, que foi o fiscalizado na hora anterior, mais 120. Por quê? Porque aqui tinha sido fiscalizado 100 a mais que na hora anterior. Então, na hora 6, foram fiscalizados 120 a mais. Então, são 300 da hora anterior mais 120, que dá 420. Da 7ª hora, a mesma coisa, ó. Serão 420, que é da hora 6, da hora anterior, né, que é a hora 6, mais 140. Por quê? Porque na hora anterior foi fiscalizado 120. Então, na 7ª hora, serão 120 mais 20, que serão 140 a mais. Somando 420 mais 140, dá 560. E ele falou para a gente aqui, mais de 550 veículos terão sido fiscalizados. Então, essa questão está certa. Então vamos lá para a próxima. Considerando que Qn para n variando de 1 a 10 seja a sequência numérica formada pela quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora de realização da operação, ou seja, Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora de realização da operação, Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora de realização da operação e assim por diante. Nessa situação, a sequência Qn para n variando de 1 a 10 é uma progressão aritmética. Até o fim da primeira hora, a gente tem 20 fiscalizados. Até o fim da segunda hora, 60. E assim por diante. Você tem que tomar cuidado porque a sequência que a gente quer é essa aqui, ó. 20, 40, 60, 80. Por quê? Porque se você analisar a sequência 20, 60, 120, 200, você não vai ter apenas os veículos fiscalizados naquela hora. Por exemplo, ao fim da primeira hora, tiveram 20 fiscalizados. No fim da segunda hora, tiveram 60. Mas foram 20 da hora anterior, mais 40. Então, apenas 40 foram fiscalizados na segunda hora, não foi 60. O mesmo vale para 120. Ó. No 120, foram fiscalizados 60 da hora anterior, mais 60 nessa hora. Na hora 3, né, na terceira hora. Então, a sequência que ele está pedindo é a sequência de veículos fiscalizados apenas naquela hora, que é essa aqui, ó, 20, 40, 60, 80, etc. E você lembra qual que é a definição de PA, progressão aritmética? A progressão aritmética é o seguinte, quando você pega um número subsequente e diminui do número antecessor dele, por exemplo, se eu pegar 40 e diminuir de 20, vai dar um número. Se eu pegar 120 e diminuir 100, vai dar outro número, e esse número tem que ser igual. A diferença entre os números tem que ser uma constante. Então, olha só, 40 menos 60, ó, 40 menos 20 dá 20. 60 menos 40 dá 20.
160 menos 140 dá 20. Então, isso aqui é uma progressão aritmética de razão 20. Então, está correto. Então, essas foram as questões. Mas não sai do vídeo ainda não, que eu tenho que te dar uma dica muito importante. Eu sei que é muito difícil passar na PRF, é um dos concursos mais concorridos. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo do professor Renato Alves, onde ele vai te dar dicas de memorização, e vai te dar várias dicas sobre concurso público, dicas de estudo, de memorização e tudo mais. Então, clica no link da descrição para você assistir, que eu te garanto que vai te ajudar a passar no concurso da PRF, caso você ache que não tenha passado na PRF 2021. O vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo.